Bom dia a todos vocês. Dando sequência às nossas discussões, nós vamos falar hoje sobre a existência de uma matriz de operação fundamental associada às operações elementares por linhas. Então a ideia é bem simples. Definição: se nós tivermos uma matriz de ordem n por n, que pode ser obtida da matriz identidade I subíndice n de tamanho n por n, executando uma única operação elementar sobre linhas, é chamada de matriz elementar. Então, se nós tivermos uma matriz identidade, por exemplo, essa de ordem 2 por 2, um exemplo bem simples. Nosso objetivo é encontrar uma matriz de mesma ordem da matriz identidade, sendo que nós iremos fazer uma única operação elementar por linha. E eu vou relembrar as 3 operações elementares por linhas que nós vimos anteriormente e que foi avisado que iria ser amplamente utilizado nas próximas sessões. A primeira operação é a multiplicação de uma constante diferente de zero por uma das linhas. Esta operação é permitida, é uma operação elementar. A segunda operação elementar é a permuta ou troca de uma das linhas com outra. E a terceira e última operação elementar é a multiplicação de uma constante qualquer por uma das linhas somada com outra linha. Estas 3 operações produzem uma matriz que tem o conjunto de solução seja o mesmo. Então, se nós efetuarmos uma operação simples nessa matriz, por exemplo, multiplicando a segunda linha dessa matriz de ordem 2 por 2 identidade por menos 3, nós vamos ter essa linha multiplicada por menos 3, vamos ficar com entradas 1, 0, 0 e menos 3. Esta matriz é uma matriz de ordem 2 por 2 e é uma matriz elementar, pois foi executada uma única operação elementar sobre a matriz identidade para gerar ela. Outros exemplos aqui, nós temos esta matriz elementar de ordem 4 por 4 e ela foi obtida tomando a matriz identidade, que teria 1, 1, 1 e 1 aqui, né? E trocando a segunda linha pela quarta linha. Então houve uma permuta. Esta matriz é uma matriz elementar porque uma única operação elementar foi efetuada sobre a matriz identidade para obtê-la. Na matriz seguinte, nós temos também uma matriz elementar e o que foi feito foi tomar a matriz identidade e aí somar primeira linha 3 vezes a terceira linha. Então, nós somamos 3 vezes a terceira linha, a primeira linha. Aqui aparece 1, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0 e 1. Então, a diagonal principal é a mesma, mas esse elemento muda. Esta matriz é uma matriz elementar, porque uma única operação elementar foi efetuada sobre a matriz identidade para obtê-la. Nesta matriz aqui, nós temos a própria matriz identidade de ordem 3 por 3, e o que nós fizemos foi multiplicar uma linha por 1. Então, a matriz identidade também é uma matriz elementar. Se nós multiplicarmos uma matriz qualquer A por uma elementar, o que vai ocorrer? Teorema 151. Operações sobre linhas por multiplicação matricial. Se a matriz elementar E resultar de uma operação, de certa operação sobre linhas, em I subíndice M, a matriz de identidade de ordem M, se A é uma matriz M por N, então o produto E vezes A é a matriz que resulta quando esta mesma operação sobre linhas é efetuada em A. Então, se nós tivermos uma matriz E que é obtida efetuando uma única operação elementar sobre I subíndice M, vai resultar numa matriz E. Essa matriz E tem ordem M por M. E a multiplicação vezes A é permitida porque o número de colunas de E é igual ao número de colunas de I, que é M, que é igual ao número de linhas de A, que é M. Ok? Vai resultar numa matriz de ordem M por N. Certo? O que ele está dizendo é que se nós fizermos esta multiplicação aqui, a mesma operação que foi feita elementar, feita na matriz identidade, vai ser feita na matriz A. Se a gente multiplicar à esquerda E, né, por A. No exemplo 2 fica evidente. Se nós tivermos a matriz A de ordem 3 por 4, e nós construirmos matriz elementar, multiplicando a primeira linha por 3 e somando com a terceira linha, nós vamos ter esta matriz elementar. Se nós fizermos esta operação na matriz A, nós vamos ter, então, as entradas 1, 0, 2 e 3, 2 menos 1, 3 e 6, e a gente vai ver que multiplicando a primeira linha por 3 e somando com a quarta linha, nós vamos ficar com
4, 4, 10 e 9. Isso pode ser feito independentemente. Agora, se da mesma forma nós tomarmos a matriz E e multiplicarmos a esquerda por A, o que nós teremos é esta matriz aqui, como nós podemos ver. Esta primeira linha da matriz E multiplicada pela matriz A gera a primeira linha da multiplicação E vezes A. E aí não vai alterar a linha em nada, só tem um termo 1 aqui. A segunda linha multiplicada pela matriz A gera a segunda linha da matriz multiplicação. E como 1 está na segunda entrada, não vai alterar em nada os elementos da segunda linha. Mas a terceira linha da matriz E tem esse 3 aqui e esse 1, de forma tal que o 1 manteria a terceira linha de A inalterada. Mas esse termo 3, que está presente na terceira linha, na primeira coluna, o que ele vai fazer é, quando nós pegarmos a terceira linha e multiplicarmos por isto aqui, nós vamos ter a terceira linha completa somada com 3 vezes a primeira linha. Esse 3 aqui ele está na primeira coluna, então o que vai resultar na multiplicação de toda a primeira linha em cada uma das entradas da terceira linha. De forma tal que a matriz E vezes A é igual à operação de pegar a operação elementar, de pegar a primeira linha da matriz A, multiplicar por 3 e somar com a terceira linha. Sendo assim, a matriz obtida da soma de 3 vezes x vezes a primeira linha de A3 é a terceira linha de A. Se nós pensarmos em operações inversas de matrizes elementares, nós temos essas operações sobre linhas que I produzem sobre E, e se nós quiséssemos voltar à matriz de identidade, nós poderíamos usar uma outra matriz elementar para voltar para essa matriz de identidade. Vamos aos casos. Na primeira possibilidade de operações sobre linhas de I que produzem uma matriz de identidade, a gente multiplica uma linha de I por uma constante diferente de zero. E nós vamos obter a matriz elementar E. Se nós quisermos voltar a esta matriz E para a forma da matriz de identidade, nós devemos multiplicar a linha I por 1 sobre C. Então isso vai desfazer a operação que foi feita. Então a operação sobre linha E que reduz a I é esta operação aqui, que é a oposta, ok, da operação que foi feita. A mesma coisa para a segunda operação elementar. Se nós trocarmos duas linhas entre si, a linha I pela linha J, nós vamos ter uma matriz elementar a partir de uma matriz de identidade. Se nós quisermos, tendo essa matriz elementar E, voltar para a matriz de identidade, basta que nós troquemos de novo a mesma linha as duas linhas trocadas anteriormente, a linha I e a linha J. Então, a linha que era I foi para J, e a que era J foi para I, mas agora se a gente trocar de novo, a linha I volta para J e a linha J volta a ser a linha I. Então a matriz volta a ser a identidade. Na terceira operação, somar C, que é uma constante, vezes a linha I e a linha J, nós, efetuando esta operação sobre uma matriz de identidade, nós geramos uma matriz elementar. Se quisermos voltar para a matriz de identidade, basta nós somarmos menos C vezes a linha I e somar com a linha J. Então a gente vai subtrair, se a gente tinha somado. Um exemplo dessas operações nós vemos aqui. Essas operações inversas com matrizes elementares é o caminho inverso. Nós temos operações e as operações inversas sobre linhas. Se nós tivermos a matriz de identidade e nós multiplicarmos a segunda linha por 7, nós vamos ter esta matriz que é a matriz elementar. Se nós quisermos voltar para a matriz de identidade, basta nós multiplicarmos a segunda linha da matriz por 1 sobre 7, que equivale a ter uma matriz elementar também, que vai ser 1, 0, 0 e 1 sobre 7. A matriz elementar seria 1 sobre 7. Na hora em que nós multiplicarmos por essa matriz, nós voltamos para a matriz de identidade. Se nós tivermos esta matriz de identidade e permutarmos a primeira linha com a segunda, nós temos esta matriz elementar. Para voltarmos a matriz de identidade, basta que nós permutemos de novo a primeira linha com a segunda linha. Isso poderia ser feito se a gente multiplicasse aqui a esquerda por esta mesma matriz. A terceira e a última, tendo a matriz de identidade, se nós somarmos 5 vezes a segunda linha, a primeira linha, nós vamos ter esta matriz aqui, resultante, que é uma matriz elementar.
Se nós quiséssemos voltar para a forma da matriz de identidade, bastaria que nós subtraíssemos de 5 vezes a segunda linha com a primeira linha. Desta forma, nós teríamos matriz identidade como resultado. Isso poderia ser feito se nós multiplicarmos por esta matriz uma matriz elementar, 1, menos 5, 0 e 1. Então aqui estão as operações para serem relembradas, as operações sobre linhas para gerar E e as operações sobre linhas que levam o E na matriz identidade. Para finalizar a nossa discussão, vamos a algumas manipulações matemáticas que vão nos proporcionar um algoritmo, um caminho para se obter a matriz inversa de A. Então o teorema 152 ele diz que qualquer matriz elementar é invertível e a inversa também é uma matriz elementar. A prova é muito simples, basta seguir este raciocínio. Se E é uma matriz elementar, então E é o resultado de alguma operação elementar sobre a matriz identidade I com o mesmo tamanho. Seja E subíndice 0 a matriz que resulta quando é efetuada a operação inversa, as operações que nós vimos anteriormente em I. Aplicando o teorema 151 e lembrando que as operações de suas inversas se cancelam mutuamente, segue-se que, se nós pegarmos uma operação elementar e multiplicarmos à esquerda pela operação elementar inversa, ela vai necessariamente voltar para a matriz identidade. Ou se nós tivermos uma operação elementar inversa e multiplicarmos pela operação elementar, via matrizes, né? Tivermos as matrizes para essas operações, ela retorna à matriz identidade. Então, desta forma, a matriz elementar E subíndice 0 é a inversa de E. A matriz que multiplicada por ela gera a identidade e a multiplicação inversa também gera a identidade. Esta é a definição de matriz inversa. Então, E subíndice 0 é a inversa de E vice-versa. No próximo tópico, nós vamos discutir algumas relações fundamentais para matrizes. Continue conosco.